nos trouxe aqui para mais uma vez ouvir a Tua palavra. Por isso, dê um coração puro nessa noite, coração preparado, Senhor. Coração onde a palavra do Senhor possa entrar, Senhor, e nos transformar, nos renovar, nos dar vida, e vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar compartilhando com os amados a mensagem 2, semana 2, na verdade, do alimento diário, né? Onde o tema é: como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Repetem comigo, irmãos. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ó Senhor Jesus. A palavra tem mostrado para nós, irmãos, que desde a queda do homem, né, a humanidade ela se extraviou totalmente de Deus. Né? A palavra deixa bem claro para nós que a primeira coisa que ficou amortecido foi o espírito do homem. Né? Então o homem não tinha mais contato com Deus. Ele perdeu ali o contato com Deus. E por perder ali o contato com Deus, esse homem ele foi se perdendo. Né? Se a gente for voltar lá em Gênesis, ali no capítulo 6, ali naquele meado, Deus fala que arrependeu de ter criado o homem. Porque a iniquidade estava aumentando, né? Cada dia que passava, a iniquidade ela ia aumentando nos homens. E aí, por isso que Deus teve que acabar com aquela geração, né? Com águas de dilúvio, né? Só que a gente vê que, ao olhar para a terra, ele viu alguém que ele podia contar, que era Noé. Então, ele ia exterminar tudo, só que na hora que ele vê Noé, que tinha um coração, ele falou, não, ainda tem uma chance, né? Essa geração ainda tem uma chance. Eu vou colocar Noé como o pregador da justiça, né? Levar a minha palavra, levar meu nome, para resgatar essas pessoas e fazer uma arca para colocar elas. As que não quiserem, vão para o dilúvio, né? Vão para as águas. Mas a que receber, essa será salva. Mas, infelizmente, a gente vê a história, como que aconteceu, as pessoas não receberam. É por isso que a palavra fala para nós, assim como foi nos dias de Noé, também está sendo da mesma forma hoje. A gente tem feito um trabalho maravilhoso, a pregação do Evangelho, né? Os irmãos têm saído, né? As equipes têm saído para pregar o Evangelho, têm pegado contatos, né? Eu creio que a equipe que está responsável pelos contatos tem entrado em contato também com as pessoas, né? Para estar ali orando com elas, mandando ali uma imersão, né? Convidando para as reuniões. Mas a gente vê que a coisa é lenta, né? Não é assim igual a gente quer que seja. Infelizmente também tudo tem um tempo do Senhor, né? O Senhor só manda a gente levar a palavra, agora a obra quem faz é Ele, né? Mas a gente vê, irmãos, que é difícil. Então não está diferente daquela época, está a mesma coisa. Né? As pessoas hoje elas estão fazendo as mesmas coisas. A palavra fala que eles casavam, davam esse casamento, comiam, bebiam, se alegravam entre si. E não é isso que acontece hoje da mesma forma aí fora? Né? Então, não mudou quase nada, né? Mas o Senhor tem dado oportunidade, Ele tem dado palavra, Ele tem dado direção, tem chamado a igreja, né, para estar cooperando, que é a responsabilidade da igreja hoje é pregar o evangelho do reino, pregar tanto o evangelho da graça, mas também, principalmente, o evangelho do reino, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra como homem, Ele pregava o evangelho da graça, mas pregava o evangelho do reino. Então, mostra para nós qual a diferença do evangelho da graça para o evangelho do reino. O evangelho da graça, irmãos, é no momento que eu recebo o Senhor, que eu passo ali pelas águas, sou batizado, recebi o Senhor ali eu estou no evangelho da graça, é tudo de graça. Mas a partir daí, há uma caminhada pela frente. Aí eu entro para o evangelho do reino, que na medida que eu desfruto dessa palavra,
com o coração aberto, crendo nela, ela começa a fazer uma transformação em mim. Mudando a minha vida, mudando a minha pessoa, mudando o meu falar, minhas atitudes. E esse viver acaba contagiando aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o evangelho do reino. É um evangelho de transformação. O evangelho da graça é só o início, é o começo. Mas não podemos parar no evangelho da graça. Nós temos que avançar. E o Senhor Jesus pregava os dois evangelhos. Né? Então, naquela época, Noé também pregou a palavra. Ele era pregador da justiça. Ou seja, ele estava ali aparelhando aquela arca, edificando aquela arca, mas ele estava falando do Senhor. Né? Muitas vezes a gente se envolve com um certo tipo de serviço que não tem tempo para falar do Senhor para as pessoas. Mas Noé, mesmo ele envolvido com a arca, ele falava para as pessoas do Senhor. Ele não perdia tempo. Mas, infelizmente, as pessoas não deram ouvido a Noé. Até porque naquela época não chovia. Daí um camarada construindo uma arca daquele tamanho, esse camarada está louco mesmo, viu? Então, nós, hoje, irmãos, temos a oportunidade de ouvir essa palavra. Temos a oportunidade de crescer em vida, de amadurecer espiritualmente, só alimentando da palavra. Então, as pessoas não receberam, veio o dilúvio e levou elas, né? O mundo tragou. E hoje o dilúvio está aí, da mesma forma. O mundo é um dilúvio. Se nós não estamos tendo um viver na igreja, que é a arca, eu estou no mundo. E se eu estou no mundo, eu sou tragado pelo dilúvio, pelas forças das águas. As correntezas fortes do mundo me levam. Por isso que é muito importante estarmos na arca, que é a igreja hoje. A igreja hoje, ela representa essa arca. Né? Então, o Senhor tem mostrado para nós, irmãos, que essas pessoas, elas se perderam. Eu imagino o desespero ali, né, quando começou a chover e eles viram que realmente ia acontecer, né, o que Noé tinha falado. Elas ficaram desesperadas, mas já não dava tempo mais. Por isso que a oportunidade de estarmos na presença do Senhor é hoje, é agora. Eu não posso deixar para amanhã. Talvez amanhã o dilúvio já chega. Talvez amanhã não tenha mais vida. Aí acabou minha oportunidade. A porta da arca fechou. Né? E aquelas pessoas tiveram oportunidade. Não é porque Noé não foi fiel à sua incumbência. A incumbência que Deus deu para ele foi fiel. Ele abriu a boca e falou, mas as pessoas não ouviram. Senhor Jesus. E aí, as pessoas foram se perdendo, irmãos. A palavra ela é clara para nós. E até hoje, nós vimos a luta que é para você falar do Senhor para as pessoas. Elas não querem saber, elas não têm ouvido para ouvir as coisas de Deus. Senhor Jesus. E nós estamos vivendo nos dias que antecedem a volta do Senhor. Né? Infelizmente, as pessoas têm uma mentalidade fora de dizer assim, eu ouvia falar da volta do Senhor lá desde a época do meu avô, do meu bisavô, falava da volta do Senhor. Não, o Senhor não vai voltar não, né? Deixa eu viver minha vida ainda, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Mas só que a palavra fala que ele virá como um ladrão. Aí que está o problema, né? O ladrão ele não avisa a hora que vai entrar na nossa casa, né? Ele não vai falar, hoje eu vou lá na sua casa e vou roubar você. 9 horas eu estou chegando lá, viu? Ele não vai fazer isso. Assim será a vinda do homem, do Filho de Deus, né? A hora que as pessoas menos esperar, ele vai estar chegando. Aí vai ser tarde, ou seja, mais uma vez, a porta da arca vai ser fechada. Por isso nós temos que estar atentos, né? E para a gente ficar atento, a gente tem que ficar vigilante, né? O que é ser vigilante? É você não dormir. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui no viver da igreja, nós estamos dormindo espiritualmente. O Senhor está chegando e nós estamos dormindo. Né? Então nós precisamos estar de olhos abertos, né?
atentos, né, para quando o Senhor chegar, ele encontrar uma casa pronta, né? Ele encontrar um lugar, uma habitação que é o nosso coração. Ó Senhor Jesus. E a gente tem que ter um coração, irmãos, de Davi. O coração de Davi, ele fala que ele não ia descansar enquanto ele não edificasse uma casa para o Senhor. Naquela época, no Antigo Testamento, tudo era sombra, né? Essa casa aqui, esse edificar uma casa que Davi tanto desejava, e era um anelo no coração dele, ele abria mão do seu descanso, né, da sua vida tranquila. Ele falou, eu não quero ficar aqui, como diz, de boa, tranquilo. E se o Senhor está precisando de um lugar, esse lugar hoje é eu e você. A palavra fala que nós somos santuários de Deus, templos do Senhor Jesus. Então, Ele quer habitar em mim. A primeira coisa que Ele quer fazer é achar esse lugar de descanso. Ele quer habitar em mim e em você. Antigamente era realmente um lugar físico, mas hoje é eu e você. Ele quer achar um descanso, irmãos, na igreja, um lugar na igreja para ele habitar. Então, Davi tinha esse coração, e hoje eu e você tem que ter esse coração. Um coração onde nós, desesperado, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, eu não quero continuar da forma que eu estou. Essa palavra que eu tenho desfrutado, Senhor, tem que fazer um efeito em mim, ela não pode ficar só na letra preta aqui, no papel branco. Ela precisa transformar a minha vida, ou seja, isso é o quê? Preparando a casa, preparando o ambiente para receber o Senhor. Senão ele não vai achar lugar, irmãos. Ele vai bater na porta, porque ele vai continuar batendo. Ele vai bater na porta, mas não vai ter espaço. Como que ele vai entrar em nós? Nós precisamos alimentar da palavra. Somente a palavra é capaz de gerar em nós esse espaço. E quando a palavra entra em nós, as coisas que não agradam o Senhor, aquilo que é do velho homem, que é da minha natureza caída, vai saindo. E o Senhor ele vai achando espaço. Até ele vai se sentir um lugar tranquilo para ele, um lugar de repouso. Por que ele quer habitar em nós? Porque ele habitando em mim, com certeza, irmãos, a igreja será edificada. E aí ele vai voltar. E aí ele voltará. Ele só vai voltar quando ele achar esse ambiente, né? Então nós temos que ter esse coração de Davi, um coração desesperado. Não conformar. Ah, não, tá bom, eu fui na reunião semana passada, tá bom demais. Ah, eu fiz isso para o Senhor, tá bom. Não, você tem que ser desesperado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas não podemos também buscar, irmãos, uma vida cristã para a nossa própria glória, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos buscam uma vida cristã para beneficiar a si próprio, para se gloriar a si mesmo. Mas nosso caso não é esse, nós temos que gloriar o nome do Senhor. Nós temos que buscar ter uma vida adequada para que o Senhor venha. Isso depende de mim e de você. Não é de uma pessoa, de duas, é da igreja, é do coletivo, né? É estar com os irmãos, é desfrutar do Senhor, imergir na palavra, é mergulhar nessa palavra, receber essa palavra com o coração aberto, e ela, de fato, ela vai fazendo uma obra em nós. E vai abrindo caminho, vai abrindo espaço, e o Senhor ele vai achando o caminho, vai entrando em mim. Vai retirando tudo aquilo que não agrada a Ele, né? Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos, lá em Salmo 132, que fala dessa experiência de Davi. A gente lendo aqui, a gente vê o desespero dele, né? Como que ele anelava. E hoje, irmão, nós temos que anelar o reino de Deus nessa terra. Esse tem que ser o nosso anelo. Fazer as coisas para o Senhor só por fazer, não. Fazer visando, né, uma pátria celestial, visando trazer o reino dele de volta a essa terra.
132, versículos de 3 a 5. 132. 3 a 5. Ó Senhor Jesus. Olha só o desespero de Davi aí. Os irmãos, pode ir lendo aí. Senhor Jesus. Leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Olha o desespero de Jacó. Amém. Uma morada para o poderoso de Jacó. Olha aqui o desespero de Davi. Irmãos, nós temos visto o quanto que a igreja, ela também está agindo dessa forma. Nós temos visto aí fora como que o evangelho tem alcançado as pessoas, alcançado países, continentes, como que o evangelho do reino está se expandindo. É porque tem pessoas que têm esse coração. E as pessoas que têm esse coração são aqueles que fazem parte de Sião. Né? Sião, ele não contenta. Quem faz parte de Sião não contenta só vir a uma reunião e ficar tranquilo. Ele quer fazer algo para o Senhor. Ele quer chegar para os irmãos e falar assim, irmão, você está precisando de alguma coisa aí? O que eu posso fazer? Está precisando de mim em que serviço aí, irmão? Estou à disposição. Irmão, é para ir, está faltando pregar o evangelho? Amém. Estou com os irmãos. Tem que ter esse coração, irmãos. Esses aí são pessoas que têm um coração e fazem parte de Sião. Senhor Jesus. Então, nós precisamos, de fato, ter esse coração de busca, né? Um coração que anela a presença do Senhor. Um coração que anela fazer a vontade de Deus, né? E qual é a vontade do Senhor? O Senhor tem falado para nós constantemente, que é trazer o reino dele de volta a essa terra. Essa é a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que essa semana também foi falado para nós sobre os trabalhadores da última hora. Por que da última hora? Porque o tempo já está esgotando, irmãos. Já não tem tempo mais para a gente deixar para amanhã. Já não tem tempo mais para falar, não, irmãos, hoje não vai dar para mim, né, cooperar, porque deixa eu cooperar para o mês que vem. Né, eu estou dando um exemplo aqui prático para nós aqui. Irmãos, eu estou precisando de você. Ô, irmão, você pode ir comigo lá em São Mateus? Né, lá, cooperar com os irmãos lá? Não, irmão, talvez você até não tem nada para resolver, mas fala, não, irmão, eu vou deixa para outra vez que você for. Não tem tempo mais, nós estamos na 1/10 hora, a última hora. Né, a palavra mostrou para nós essa semana que ali quando aquele dono daquela vinha foi contratando, né? Aí fala que contratou uma turma às 3 horas da tarde, e nós sabemos que todo o horário de trabalho fecha às 6, não é isso? 6 horas todo mundo para de trabalhar, normalmente, né? Tem uns que fica mais tarde, mas normalmente é às 6 horas. E ali ele contratou ali uma turma 3 horas. E aquela turma trabalhou 1 hora ali, deu 4 horas, mais 1 hora, chegando 5 horas, ele olhou para a vinha e viu que ainda faltava muita coisa. E só tinha 1 hora. Aí ele saiu e foi até a praça e encontrou eu e você. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nos encontrou ali e falou, por que vocês estão aí sem fazer nada, né? Eu estou precisando de gente lá na vinha, vocês não estão fazendo, não estão aí parados sem fazer nada. Aí qual foi a nossa resposta? Porque ninguém nos chamou. Então, se o Senhor nos chamou, se Ele nos chamou, nós temos que cooperar, irmãos. Temos que cooperar com Ele, né? E aí, irmãos, é só 1 hora para fazer todo esse trabalho. Não tem mais 2, mais 3, mais 4 horas, não. É 1 hora só, porque vai dar 6 horas. Quando ele saiu para ir na praça nos chamar, já era 5 horas. Então o dia já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Só tem 1 hora. Então por isso que nós não podemos mais ficar, não, eu vou deixar para depois. Não, eu acho que ainda não. Não, irmãos, por enquanto só vou ouvir a palavra, estou de boa, estou tranquilo. Não, irmãos, nós temos que nos dispor a servir.
cooperar para trazer o reino de volta do Senhor a essa terra. Essa semana o Senhor tem renovado o chamado, viu? Ele nos chamou, mas ele renovou o chamado. Ele tem nos alertado, está acabando o tempo. Já é 5:30. Então, irmãos, nós temos que avançar. Não tem tempo mais para ficar, como o irmão Pedro falou uma vez, com picuinhas, né? Falando, picuinhas é coisas ruins entre os irmãos, falando, olha, observando o que o irmão veste, falando mal do irmão. Essas não tem tempo mais para isso. O nosso tempo se esgotou, está esgotando, né, na verdade. E nós precisamos ser aqueles que agem rápidos, né? Então, ali o Senhor contratou cada um de nós. Ele nos chamou. E para nós é um privilégio, irmãos. Ser chamado pelo Senhor é um privilégio. Nós temos que valorizar a vida da igreja, nós temos que valorizar a palavra que Ele tem nos dado. Porque Ele nos chamou para trabalhar, mas Ele também nos deu as ferramentas adequadas. Ele não chamou para trabalhar e falou, vai trabalhar, mas aí você chega lá com qual ferramenta? Eu vou trabalhar com o quê? Ele não, Ele deu tudo. E está dando tudo, está colocando tudo nas nossas mãos. Interessante que, ali quando Ele fala que as pessoas estavam desocupadas, né? Um ponto importante, irmãos, que Ele não conta nada que você faz aqui que é terreno, é contado para Deus. Para Deus, quem só faz coisa da terra é desocupado. Ele não conta isso. Eu creio que mesmo que já estava também já findando a tarde, mas já estava chegando às 5 horas ali, mas eu creio que aqueles, será que eram totalmente desocupados? Ou não tinha alguém ali que tinha um trabalho? Né, que talvez saiu mais cedo do serviço e estava ali conversando, entra ali na praça, batendo papo, conversando. Eu creio que tinha gente que trabalhava, mas ele chega e fala, o que vocês estão desocupados, sem fazer nada? Então, tudo que nós fazemos aqui na terra, é da terra. Mas o que eu faço para o Senhor, é do Senhor. Aí Ele conta. A gente veio, eu estava lembrando ali da experiência de Jó. Ali quando o inimigo vai lá visitar, ele é ousado, né? Astuto. O Senhor estava lá ali com os anjos, ali, é como se fosse uma reunião, e ele chega. Aí Deus fala para ele, tem visto o meu servo Jó? Íntegro, né? Temente a Deus, que se desvia do mal. Por que ele não falou, tem visto lá meu servo Jó, que cuida dos filhos, que ali faz ali as ofertas, né, e queima, os filhos pecam, ele que toma o pecado para si e resolve. Sabe por que Deus não lembrou disso? Porque isso para Deus não conta. Agora, ser temente a Deus, alguém que se desvia do mal, que ama o Senhor, temente a Ele, Ele vai lembrar. Aí Ele vai contar. Então, irmãos, essa palavra essa semana me tocou muito quanto a isso. Não estou falando que nós não podemos trabalhar, resolver as nossas coisas, mas isso você não tem que fazer achando que vai ser algo contado diante de Deus. O que é terreno fica na terra. O que você tem celestial vai para o céu. Amém? Então, vai para o Senhor, Ele vai contar. Se eu sirvo na obra com o Senhor, se eu sou aquele irmão que está sempre em prontidão, ali sempre disposto a servir, Ele vai contar isso aí, irmãos. Ele fala, esse irmão aí coopera comigo, esse filho meu coopera comigo. Mas se eu não faço nada para o Senhor, só faço para mim, isso não é contado. Então, que nós tenhamos esse coração que agrada o Senhor. Né? Um coração de busca, igual esse coração de Davi desesperado. Não conter só com o que você tem recebido. Você tem que buscar mais. Ó Senhor Jesus. Sabe por que é, irmãos? Porque Ele confiou o mundo que há de vir a nós. A palavra ela é clara para nós. Ele poderia de novo confiar aos anjos, mas não, Ele confiou a nós. Isso para nós é um privilégio ou não é? O reino, Deus contar com você.
para trazer o reino dele a essa terra. Então, eu gostaria de estar lendo com os irmãos lá em Hebreus 2 para a gente ver isso, né? Para você se alegrar nessa noite, falando, não, Deus está contando comigo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo de 5, vou ler só os 5 e 6 só. Hebreus capítulo 2, 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Amém? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste, vamos ler os 7, né? Para fechar. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e conte sobre as obras das tuas mãos. Até aí, irmãos. Então, confiou foi ao homem, ainda que menor que os anjos. Mas por que nós temos que ser menor? Porque ali, quando você vê, quando ele deu ali toda a capacidade para Lúcifer, né? Nós sabemos o que aconteceu. Então, toda vez que nós achamos que somos alguma coisa, né? Que eu acho que eu sou alguma coisa, a gente acaba agindo nessa mesma linha de Lúcifer. Então ele falou assim, eu vou contar com aquele que é menor. Por outro lado também é para Satanás não falar assim, não, você está contando com... Eles têm poder também, ué. Eles têm poder igual a mim, nós somos quase no mesmo nível. Ele falou, não, eu vou pegar aquele que eu tirei da terra. Né? Eu vou pegar aquele que veio lá da terra, que é o homem. Mas esse homem, irmãos, com um coração adequado para Deus, com certeza vai fazer muita coisa para Deus. Então, ele conta com cada um de nós, né? E aí ele quer nos encher dele, né? Eu falei aqui que a palavra é o ponto de partida para isso. Se eu quero me encher do Senhor, o desfrute da palavra é adequado para isso. Eu só vou me encher da vida de Deus se eu desfrutar. Né? Então ele quer encher, ele fala lá em Efésios capítulo 1, né? Ali no capítulo 22, 23, que ele quer encher a igreja dele. Deus quer encher a igreja de Cristo. E quem é a igreja, irmão? Somos nós. Ele quer nos encher dele. Por isso que eu tenho que estar sempre com o coração aberto a receber a palavra. Eu não posso fechar aí a entrada, irmãos. Tem que estar com o coração sempre aberto para ser enchido de Cristo. Quando a palavra vier, eu tenho que estar com o coração aberto. E alegrando muito, irmãos, porque a palavra, ela nos traz vida. Cantamos em vida para todos. Para haver vida para todos, nós temos que encher da palavra de Deus, encher de Cristo. E enchendo de Cristo, irmãos, não vai ter espaço para nada do inimigo em mim. Nada para a vida da alma. Nada da minha carne vai agir em mim. Porque quem vai estar agindo em mim vai ser Cristo. Mas eu preciso alimentar da palavra, encher da palavra. Por isso que o Senhor tem nos dado a imersão, grito de guerra. Tudo isso, irmãos, essas ferramentas é para isso, é para nos encher. Amém. É para mim não ficar só, ler um versículo aqui, daqui 10 minutos, se foi, não lembro mais. Essas ferramentas fazem inculcar essa palavra em nós. Amém. Inculcar a palavra, irmãos, é o mesmo que gravar. Nada tira ela do seu coração. Porque ela foi gravada no seu coração. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que imergir. Né? Eu tenho que estar alimentando essa palavra ali com tempo. Né? Não é na correria, é com tempo, tirando um tempo ali, desfrutando, tranquilo. Para que essa palavra entre em mim e ela fica no meu coração. E aí vai me enchendo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então não é coisa rápida. Se você fazer as coisas do Senhor rápido, irmão, você não vai ter vida. Vai ser só conhecimento. Uma planta, para ela dar frutos, ela não dá fruto de um dia para o outro, irmãos. Você tem que regar ela quantas vezes por dia? Tem que cuidar, tem que adubar.
tem que ter o tempo para ela frutificar. Assim somos nós. Para mim dar frutos para o Senhor, eu tenho que permanecer nele. Falando em João, né, a videira. Aquele que permanece em mim, vai dar frutos. E o que não permanece, não tem nada para Deus. E para permanecer, para essa palavra permanecer, como que eu permaneço em Deus? É a palavra ficando em mim, irmãos. Quando a palavra ela fica em mim, eu permaneço em Deus. Amém. Então a palavra ficando gravada no meu coração, eu vou expressar quem? Vou expressar Deus. Vou estar enchendo do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aí você não usa, quando você está enchido de Cristo, você não vai usar mais sua lógica humana, suas habilidades naturais, né? Ah, não, isso aqui eu não preciso nem orar para me servir na música. Porque eu já sei tocar, eu já sei fazer tudo ali. Tá, eu não vou servir na mesa lá, não preciso orar com os irmãos, não, porque eu já sei fazer o serviço. Isso é usar a sua capacidade humana. O Senhor, Ele quer usar ela, mas ela tem que passar pela cruz, irmãos. O que você tem, o Senhor não vai jogar fora, não. Porque Ele te chamou, porque Ele viu em você algo que Ele precisa. Se não for ver as pessoas, todos os homens que o Senhor chamou, desde lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos tinham algo em si, mas Deus o purificou, o santificou, para que aquilo seja usado. Paulo foi um deles. Paulo era fiel. Paulo levava no pé da letra daquilo que ele fazia. Ou seja, Deus falou assim, se ele for fazer algo para mim, se ele for chamado para levar a minha palavra, ele vai ser fiel. Então eu vou chamar ele. Então, o que é nosso, o Senhor Ele quer, mas Ele quer passar, nós temos que permitir que o que nós temos passe pela cruz, né? Senhor Jesus. Então a lógica humana sai, né? As argumentações, você começa a argumentar, irmão, não, eu não achei legal os irmãos terem mudado esse serviço de música para cá, não. Isso não ficou legal, não. Por que não deixou onde é que estava lá? Aí você começa a argumentar. Aí o irmão falou, mas isso aqui também não dá certo, irmãos. Não seria bom a gente fazer assim? Irmãos, isso é tudo do velho homem. É da natureza caída. Mas quando você está enchendo de Cristo, isso aí vai de água abaixo, irmãos. Isso vai embora. E nós começamos a expressar Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Com um objetivo. Por que o Senhor quer nos encher? Tem um objetivo. Ele não quer nos encher só para o encher. O objetivo dele é que nós enchemos dele e sai para pregar o evangelho, para levar a palavra. Aí as pessoas vão ver em nós Cristo, não vai ver a minha pessoa, né? Ó Senhor Jesus. Assim como foi com o Senhor Jesus, né? Ele saía, irmãos, tudo o que ele fazia era debaixo da dependência do Pai. Ele não ficava parado, ele andava mesmo. E olha que naquela época, sair para pregar o evangelho não era fácil. Que era tudo a pé, não tinha nada, não tinha transporte, não tinha nada. Mas ele não desanimou, ele cumpriu à risca aquilo que o Pai pediu que ele cumprisse. Então, nós temos que ter esse coração, né? Coração que, de fato, vai trazer o reino do Senhor a essa terra. Coração de busca. Um coração cheio do Senhor, né? Vamos ler Mateus 9. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9. Versículos 35 e 36. Ó Senhor Jesus. Os irmãos acharem, pode ir desfrutando aí. Senhor Jesus. Amém. Amém. Não tem pastor. Irmãos, está diferente hoje?
As pessoas não estão passando isso, as mesmas coisas aqui hoje? As mesmas coisas. Elas estão aflitas, exaustas, cansadas. Porque desde lá do início, eu falei que as pessoas, foi aumentando a iniquidade no coração delas, elas foram se distanciando de Deus. Aqui fala que, compara as pessoas como ovelhas, né? Sem pastor. E o que acontece? É como se essas ovelhas fossem se afastando ali do pastor. Né? Hoje é a mesma coisa. Né? E aí, ele conta com a igreja para levar essa palavra, para resgatar essas pessoas para Deus. Então, se a gente for olhar, está desse jeito aqui, a mesma forma que está falando aqui em Mateus, né? Aqui falando aqui como que era naquela época, está a mesma forma hoje. Então, ele conta com cada um de nós, irmãos. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, e com a vontade de Deus é resgatar essas pessoas. É trazer elas de novo para o domínio do pastor, debaixo das mãos do pastor, para o pastor cuidar, que é Cristo. Né? Não é pastor título, né? É o pastor supremo. Né? Aquele que nos ama do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, ele vai nos amar. Esse é esse pastor que fala aqui na palavra. Mas quem vai trazer essas pessoas é cada um de nós. Por isso que, ultimamente, na verdade, a vida da igreja sempre falou da pregação do evangelho, sempre pregou o evangelho. Mas está mais intenso, não está, irmãos? Porque está na última hora. Então não tem tempo mais, nós temos que ir atrás dessas pessoas. O Senhor, ele quer voltar. Mas ele precisa de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas estão sofrendo aí fora, né? Com o mundo. A gente sai pregando o evangelho, você vê muitas pessoas sofrendo, né? Com problema com família, é tanta coisa, irmãos. Mas o Senhor quer resgatar cada uma delas. Ele conta com a igreja, né? Ele conta com cada um de nós. Aí talvez você pense assim, irmão, mas eu não sei quase nada da Bíblia. Ele quer você mesmo, que não sabe quase nada. Porque você está vazio e ele quer te encher. Amém. Dele mesmo. Ele quer te encher do poder dele para você trazer as pessoas. Porque, irmãos, quando nós achamos que sabemos, o Senhor, ele não acha caminho. Então ele quer esse coração vazio mesmo. Sai com os irmãos, carregando ali os livros, dando um amém, sendo um com os irmãos. Talvez você nem vá orar, mas sai com os irmãos. Porque ele conta, não é com um irmão, é com a igreja, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Se você for ver aqui no 37, aí mesmo em Mateus, ele fala assim, então, se dirigiu a seus discípulos, Mateus 9:37. Então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Por que é pouco? Porque são poucas pessoas que têm esse coração, né? De deixar a sua vida por um tempo e ir atrás das pessoas. As pessoas pensam, não, eu não quero mais mexer com problema, não, minha vida já está cheia de problema, por que eu vou mais atrás de problema? Mas quando nós estamos em Cristo, irmãos, os nossos problemas são o quê? Resolvidos, né? Então você não precisa contar com eles, porque o Senhor está cuidando de cada um deles. Quando nós estamos no Senhor, ele cuida das nossas coisas. Quando eu se disponho a servir o Senhor, ele cuida das minhas coisas. Então, ele conta com a igreja, né? Ele quer uma igreja ativa, né? Uma igreja que sai daqui dessas quatro paredes, né? Ó Senhor Jesus, essa semana o Senhor falou muito para nós, e eu creio que os irmãos têm desfrutado, e isso tem ficado no coração de vocês. Não deixe que essa palavra fique só na letra aqui, mas vamos viver essa palavra, irmãos.
Vamos, de fato, nos entregar ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, eu estou à sua disposição, né? Ir atrás dessas pessoas, né? Que estão aí no mundo aí perdidas, exaustas, cansadas, né? Tanta coisa, a opressão do mundo ali em cima, né? Peso das coisas do mundo nas costas delas. O Senhor quer resgatar cada uma delas, né? Ele conta com a igreja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então vamos nos entregar totalmente ao Senhor, né? Senhor Jesus. Outra coisa importante, que ao chamar esses trabalhadores na última hora, não tinha tempo mais da pessoa fazer ali talvez, ali o patrão chamar a pessoa para ali estar entrevistando, fazer uma entrevista, apresentar ali um currículo. Não teve tempo para isso. Então hoje ele conta com cada um de nós, mas nós não precisamos ter ser formado em teologia. Não, irmão, eu preciso formar em teologia primeiro, para depois eu pregar o evangelho. Não, ele não quer, o Senhor está com pressa. Não tem tempo mais para essas coisas. São trabalhadores não convencionais, né? Totalmente fora da caixa, né? Chamou, você está disposto a ir? Não, irmão, eu tenho que primeiro aprender primeiro, tenho que preparar primeiro. Não tem isso não. O Senhor, ele conta, basta ter um coração. Se tem um coração, tudo bem. Tem um coração, para Deus está ótimo. E Ele vai nos usar da forma correta, do jeito que Ele quer, irmãos. Porque eu tenho um coração, né? Lá naquela hora que Ele chamou, que somos nós, que estava ali sentado naquela praça, Ele não perguntou, me dá seu currículo aí, deixa eu analisar. Não tinha tempo, já estava, no relógio já estava acabando o tempo. Por que essa palavra veio para nós essa semana? Mostrando para nós que o Senhor está prestes a voltar. E ainda Ele não está encabeçado todas as coisas nessa terra. Infelizmente, as primeiras coisas que eu preciso encabeçar é a minha alma, irmãos. Aí você fala, não, a palavra fala que todas as coisas, todas as coisas não estão encabeçadas ainda, não. A minha alma, por exemplo, não está. E Ele quer governar a nossa vida. Aí, quando Ele conseguir governar a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, aí o que vai acontecer, irmãos? Aí sim, aí vai estar tudo sujeito a Ele, vai estar tudo debaixo do encabeçado de Cristo. Aí Ele vai voltar. Mas Ele olhou ali, tinha muito trabalho para ser feito, Ele falou, não, eu preciso ir atrás de mais. E o bom é que Ele nos deu oportunidade, né? Nós estávamos ali parados, sem fazer nada, Ele nos dá uma oportunidade. Então, irmãos, eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, né? Senhor Jesus. Então, a palavra dessa semana ficou o seguinte, que nós tenhamos um coração de busca, né? E que sejamos aqueles que realmente faz a vontade do Senhor, que é trazer o reino dele a essa terra, que é pregar o evangelho, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Vocês vão fazer grupos de 3, 4 irmãos aí para a gente dar uma ruminada nessa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém.